Meu irmão, de volta. Legal. Glória a Deus, aqui estamos na casa de Deus. Algumas pessoas doentes, outras celebrando com Lázaro um momento especial, que logo mais nós estaremos juntos. Mas aqui estamos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. A partir do verso 11 ao verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Nós vamos ler até o verso 16, 11 a 16. Legal? Diz assim o texto. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por aqui estarmos. Obrigado, como já foi aqui dito, por esse lugar que nos abriga e nos permite parar numa noite de sábado, como temos feito nestes 11 anos, para refletir sobre o Senhor, para refletir sobre as nossas vidas, para refletir sobre a nossa caminhada, para louvar o Teu nome, para orar, para clamar, para expressar as nossas necessidades, a nossa gratidão, a nossa vida que foi recebida a partir do momento que Te encontramos. Então, Senhor, agora vem e fale conosco, vem, abre o nosso entendimento e cumpra-se a Tua vontade uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, espiritualidade é o resultado da nossa caminhada com o Senhor, pois o Senhor é Espírito. Eu vou repetir. Espiritualidade é o resultado da nossa caminhada com o Senhor, pois o Senhor é Espírito. E esse relacionamento que a gente tem com Ele vem através dessa conexão que a gente faz do nosso interior com Deus. Nós decidimos nos submeter a Deus um dia. Um dia eu me decidi, falei, eu vou me submeter a Deus. Eu não precisava fazer isso, eu não fui obrigado a fazer isso, eu fiz porque eu fui tocado por Ele. E percebi que Ele era o melhor caminho que eu podia ter na vida e que Ele enchia o meu coração de alegria, enchia minha alma de significado, enchia minha vida com desejo de continuar vivendo com mais significado ainda. Eu submeti a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, e aí começou um relacionamento com um ser invisível. Invisível, sim. Eu nunca marquei um encontro com Deus e falei, Deus, te encontro lá a tal horas, e Ele se apareceu lá em carne e osso e falou, oi André, tudo bem? Não, invisível. Mas real. Tão real que quanto mais passa o tempo, eu vou formatando uma cara de Deus, mesmo sabendo qual é a cara dele. Eu vou tentando formar não uma cara física, mas uma cara que vem através do gesto dele na minha vida. Eu vou formatando um ideal sobre o que eu acho que Deus é, quem Deus seja. Eu vou criando no meu coração expectativas e quando eu penso em encontrar-me com Ele, eu não penso em encontrar com um ser com 2 braços, pernas, não, mas de novo, com algo que enche o meu coração.
e que faz eu cantar para Ele sem vê-lo, faz eu querer adorá-lo com a minha vida, com a minha existência, sem ter nem ideia do que Ele seja. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas muita gente, cada um visualiza uma cara de Deus, cada um pensa na cara de Deus de uma forma, cada um tem um Deus no seu coração, na sua mente, e que cada um carregue a sua versão, isso não é problema nenhum. E essa relação que eu tenho então com Ele, com esse ser invisível mais real, é o que a gente chama de espiritualidade. A gente fala que espiritualidade é essa minha conexão com Deus, esse meu relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Ele, e Ele é um ser espiritual, e porque Ele é um ser espiritual, eu, como filho dEle, estou sendo convidado por Ele, encorajado por Ele e munido do armamento que eu preciso para eu me tornar um ser espiritual. E isso acontece não de uma maneira mística, transcendental, não de uma maneira que é quase que zen, não. Isso acontece através do meu relacionamento com Deus Pai. Guarda essa primeira palavrinha, com Deus Pai. E é por isso que eu realmente acredito que Jesus, quando nos ensinou a orar, dizendo a oração chamada oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, ou oração dos discípulos, Jesus preferiu ensinar a gente a desenvolver um diálogo com Deus, porque lembra que isso foi o que Jesus quis fazer? Ensinar como a gente conversa com Ele, porque não há relacionamento sem conversa, não há para eu crescer em espiritualidade sem eu conversar com Deus, e dialogar com Ele e ouvir dEle, de modo que Jesus, então o que Ele faz? Ele, olha, quando vocês orarem, que quer dizer, quando vocês então se relacionarem, quando vocês dialogarem com Ele, vocês façam o quê? Qual vai ser a linguagem usada? Vai ser Pai. Pai nosso que estás nos céus. Jesus poderia ter dito o quê? Jesus poderia ter falado assim, olha, quando vocês orem se lembrando que está falando com o Rei dos Reis. Então começa assim, Rei dos Reis que está nos céus. Jesus poderia ter falado também, não, o negócio é o seguinte, trema na base, porque você está diante do Senhor dos Exércitos. Então, quando orareis assim, Senhor dos Exércitos que estás nos céus, e comanda todos os exércitos da terra, do mar, das regiões espirituais. Jesus poderia também ter dito, Mestre que estás nos céus, Senhor absoluto. Jesus poderia ter dito, Juiz, Santo Juiz que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Mas Jesus não quis assim. Ele deixou bem claro nesse uso de Pai, que Ele queria dar para a gente uma condição de que eu carrego em mim uma visão de Pai, uma experiência de Pai, do que Pai deve ser, através da minha experiência com meu Pai, através de agora eu sendo Pai o que eu quero ser para Camila, e através do que eu vejo em Deus como Pai. Ele colocou a palavra que ampliasse o meu relacionamento com Ele e fizesse eu não temer mais do que o necessário. Só que isso não se faz verdade no relacionamento de uma grande maioria, e uma grande maioria, no caminho da espiritualidade, prefere se relacionar com Deus como o Rei dos Reis, somente. Como o Rei dos Reis somente. E talvez você se relacione com Ele somente como Rei. E aí, se você se relacionar com Ele só como Rei, que Ele é Rei, não tem dúvida sobre isso. Mas o sentimento que pode ser aguçado em você e em mim é de eu sou o plebeu e Ele é o Rei. Plebeu aqui no sentido de eu não sou nobre, nem você, nós não somos. E aí eu me aproximo dele com um distanciamento e um temor exagerado. Você já viu alguém chegar para a rainha da Inglaterra, olá senhora rainha, e dar um beijo nela e um abraço? Você já viu essa cena? Não existe essa cena.
Quando alguém vai se aproximar de algum monarca, a primeira coisa que acontece, os assessores vêm para ele e falam, o protocolo para falar com a rainha você pode fazer o seu courtesy, você pode abaixar sua cabeça, você não chega muito perto, você não encosta, ela fica a mão no ombrinho dela, assim, oi querida, que bom que você me recebeu. Mesmo se você for condecorado como Lord, como Sir, você ganhar uma medalha, distância, você vai chegar lá, na presença de todo mundo, se tiver que se ajoelhar, você vai se ajoelhar, vai ter um distanciamento, porque você não é nobre. Nobre é ela. Então você já vai com essa condição. Eu não tenho como acessá-la. De modo que se você então trata Deus como rei dos reis somente, automaticamente você já se coloca nesse distanciamento. Agora, muita gente prefere ter em Deus somente o Senhor dos Exércitos, como eu disse. E se ele é Senhor dos Exércitos, eu sou soldado, né? E soldado não tem desejo próprio. Você já viu um soldado que fala, eu vou para a batalha, mas vou fazer o que eu quiser. Se o comandante fala, hora de fazer a patrulha, não estou afim de fazer patrulha nenhuma, eu quero hoje ficar dormindo. O que acontece com esse cara? Essa semana, não sei se vocês acompanharam, sexta-feira teve uma manifestação em Israel violenta, milhares de pessoas dos judeus ortodoxos foram para as ruas de Jerusalém, minutos depois de um ortodoxo não ter se apresentado para o serviço militar obrigatório, o que você acha que aconteceu com ele? Não se apresentou para o serviço militar obrigatório, o que aconteceu? Na mesma hora, a polícia do exército estava lá, pegou esse camarada e levou ele preso. Você está sendo um desertor, era para você se apresentar tal hora no dia tal. E essa pessoa não se apresentou. Por quê? Ele falou, olha, eu sou religioso e como religioso eu não quero servir o exército. O exército prendeu ele sexta-feira agora. Prendeu ele e levou ele para a cadeia. Os ortodoxos de Jerusalém fizeram o quê? Saíram para a rua, em poucos minutos tinha mais de 7.000 pessoas nas ruas de Jerusalém, brigando, reclamando, porque estava preso um cara que por questões religiosas não queria servir o exército. É óbvio. Porque um soldado obedece. A partir do momento que você tem que estar lá, eles que vão determinar, serve ou não serve, fica ou não fica, que base que vai, é assim que funciona. Então, se você se relaciona com Deus como o Senhor dos Exércitos, o seu desejo próprio vai ficar totalmente anulado, porque soldado não tem desejo próprio. Tem desejo do seu senhor, do seu comandante, do seu general, no momento que está em serviço. Se você se relaciona com Deus como mestre, que é interessante, aí você vai automaticamente se comportar como aluno. Ele é o meu mestre. Somente como mestre eu vou ser aluno. Agora, como que é ser aluno? Eu sou aluno até hoje. E aluno é assim. Hoje eu quero fazer lição de casa, eu faço. Amanhã eu não quero, eu não faço. Hoje eu quero estudar, eu estudo. Se amanhã eu não quiser, eu falo, não estou afim de estudar, eu estou cansado. Confirma comigo, estudantes? Não estou afim. Mas tinha que ler o livro, hoje eu não quero ler. Mas tinha que fazer exercício de matemática, hoje eu não vou fazer. Aí você pensa que isso é coisa só da escola primária, secundária? Não é não. Eu no meu mestrado lá, hoje eu não estou afim de fazer essa tese bendita, vai ficar para amanhã. E geralmente vai ficando até o último segundo, do segundo tempo da prorrogação. Porque é assim, porque me tira da zona de conforto. Então, se eu me relacionar com Deus somente, Ele é mestre, somente como mestre, Ele é mestre também, eu vou ser aluno. Somente. E aluno faz até greve. Aluno faz até greve. E engana o mestre, aluno cola. Aluno cola. Espero que você não cole, mas aluno cola. Está colando, Alicia? Não. Aluno cola. Se você se relaciona com Deus nesse caminho de espiritualidade, então juiz, ele é santo juiz. Geralmente esse pessoal do fogo, Deus é juiz. O pessoal do fogo gosta de Deus como juiz. Porque ele vai julgar a causa, a palavra é só essa, julgar. E se você se relaciona com Deus só como juiz, você já chega para ele já com a sua lista de me livre das acusações, né? Primeiro, pequei, fiz aquilo, aprontei aquilo. Segundo, está todo mundo contra mim, o mundo é uma conspiração contra mim, o mundo me quer destruir. Número 3, o diabo está na minha porta, o leão está aí querendo me rugir. O cara vive numa redoma de contra, o mundo conspira contra ele.
Se o irmão na igreja não cumprimentá-lo, é conspiração. Vou chamar o santo juiz porque não está certo esse negócio. Se em casa acontece alguma coisa, é conspiração, isso aí é... Qualquer coisa tem que ter um réu, uma vítima, uma defesa, uma promotoria e testemunhas para provar que ele é inocente, Muitos casais têm Deus como juiz, né? E aí quando você vai conversar com o casal, é sempre assim, né? Um acusando o outro acusando o outro. É só acusação, ninguém assume responsabilidade de nada. Porque Deus, o santo juiz, sabe que ela é a culpada, sabe que ele é o culpado. É uma loucura se relacionar com Deus como somente juiz. Agora, seres espirituais, que é o nosso tema, são chamados para se relacionar com Deus Pai, em primeiro lugar. Com Abba. O que significa Abba? Abba, em aramaico, que não é nem hebraico, significa papai. Papai. Seres espirituais são chamados para ter acesso a Deus como um filho tem ao pai. E um filho tem acesso ao pai a qualquer hora, a qualquer minuto. Seu pai for o que for, seja lá a sua profissão o que for. Existe um caso na história dos presidentes dos Estados Unidos, que nos momentos de mais dificuldade nos Estados Unidos, num dos momentos, inclusive, quando o presidente Kennedy estava no poder, que o seu filho tinha esse costume. Ele entrava em qualquer hora, em qualquer minuto, no gabinete do seu pai. E era um presidente que muita gente, era um presidente que na história americana, diz-nos a história que muita gente marcava para tentar falar com ele. Era um cara que muita gente queria conversar com ele. Porque é comum isso. Tem alguns políticos que as pessoas pegam meio com uma aversão. Outros são muito queridos. O Juscelino Kubitschek, na história brasileira, era assim. Ele punha a sua mesa lá, às vezes nem usava o gabinete secreto, usava ali o saguão, porque ele queria atender o povo. Então o povo amava o Juscelino Kubitschek. E conta-nos a história que para o presidente Kennedy, o seu filho entrava e qualquer hora todo mundo ficava olhando, né? Caramba, o moleque está indo lá de novo e eu estou esperando não sei quanto tempo. Por que fazia isso? Meu pai. É o presidente, mas é meu pai em primeiro lugar. Eu entro lá, eu bato na rua, papai, precisamos conversar. Então, seres espirituais são chamados para se relacionar com Deus Pai em primeiro lugar. Pai. O Pai me dá acesso em qualquer momento. O Pai me entende. O pai me garante que vai cuidar das coisas que eu preciso, porque assim que é um bom pai, ele te dá garantia. Agora eu não posso, mas eu vou te dar. Agora eu não tenho, mas eu vou ter um dia. Agora eu não tenho como, mas eu vou arrumar uma solução. Pai garante acesso. Pai é a garantia que você pode se aproximar dele. E aí, quando eu me aproximo dele, eu me torno ser espiritual como ele. Então, um homem ou uma mulher que vive o resultado desse contato com o Pai, com o Criador do Universo, com o Rei dos Reis, com o Mestre, com o Juiz, mas que preferiu ser apresentado como Pai, ele, o meu Pai, que é Espírito, me desafia a ser espiritual como Ele é. O meu Pai, que é Espírito, como no Evangelho de João está escrito, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, como eu disse, eu não sei a cara dele, é um ar em movimento, é um ser que eu não consigo marcar um encontro e ir lá tocá-lo, abraçá-lo, e ele quer que eu seja também espiritual, como a essência dele é. Deus não quer que eu seja um espírito fantasmagórico porque ele me deu um corpo humano. Mas ele quer que o meu interior, que as minhas razões, emoções, a minha mente, seja controlada por tudo aquilo que eu entendi dele e recebi dele. O que me torna um ser espiritual e não um ser carnal. Resumindo, nós somos chamados para um relacionamento com o Pai, mesmo reconhecendo tudo o resto que ele é, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Juiz, Mestre, tudo aquilo que ele é. E que esse meu relacionamento com ele, que se chama de espiritualidade, vai me moldar
eliminando a minha carne e crescendo o meu espírito, eliminando as minhas tendências erradas e fazendo que o ser espiritual brote mais em mim. E é mais ou menos isso que Paulo escreveu para os Coríntios no texto que a gente leu. E ele começou dizendo assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está dizendo para a gente que gente entende de gente e Deus entende de Deus. Que você sabe quem você é porque você é gente. E gente entende gente, a começar de você mesmo. Você sabe quem você é, não sabe? Você sabe as suas tendências, você sabe as suas fraquezas, os seus lados positivos. Você sabe as qualidades que você tem. Você sabe as coisas ruins que você carrega também. Gente entende de gente. Paulo está dizendo, homem conhece homem. Agora, Deus conhece Deus. Deus sabe quem Ele é. Eu conheço, eu experimento a minha carnalidade. Eu experimento a minha espiritualidade quando eu estou conectado com Deus. E essa é a luta do dia a dia, viver conectado com Ele para viver como um ser espiritual e não carnal. Entretanto, o que eu sou é um ser carnal, o que você é um ser carnal. Mas na minha busca a Deus, eu me torno espiritual cada vez mais. E aí Deus fala, uau, é o dono, é isso aí, vai crescendo nisso aí. Mas Paulo começa dizendo o seguinte, pessoal de Corinto, o negócio é o seguinte, vocês entendem, em primeira instância, o que vocês são, homens. Homens entendem homens, Deus entende Deus. Homens experimentam vida de carne, Deus experimenta a vida santa, porque essa é a natureza dele. Deus experiencia a sua natureza santa enquanto eu experiencio a minha vida carnal. Mas Deus em mim me faz experimentar uma vida espiritual. A primeira constatação nesse encontro, então nessa convicção que a gente tem de que eu sou carne e que Deus é espírito, é que eu sou pó e preciso dele que é Deus. E se ele estiver em mim, eu tenho chance de ser espiritual. Segundo, nós porém não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que legal. Paulo fala o seguinte, legal, vocês são carnais mesmo, homens entendem coisas de homens, Deus entende quem é Deus, mas não precisa se conformar com isso. Não se conforme dizendo, eu sou carne e você é carne a vida inteira. Não, Deus deu o seu espírito para nós. Deus dividiu a sua essência e disse, eu estou falando para vocês se tornarem seres espirituais através da espiritualidade que é o resultado da comunicação com o Pai em primeira instância. E eu dei da minha porção, eu dei da minha essência, eu assoprei em vocês o meu espírito. Então dá para ser um ser melhor. Então dá para ser um ser espiritual. Eu não me conformo com a minha carnalidade, eu recebi o Espírito de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então responde para quem está do teu lado, quando foi que você recebeu o Espírito de Deus? Essa é uma pergunta que você precisa entender. Quando foi que você recebeu o Espírito de Deus? Vai lá. Se juntem aí quem precisar. Eu preciso que você entenda isso. Não tem como não ser cristão e não entender essa pergunta. Não tem como. Você fala que é de Deus. Quando você recebeu o Espírito de Deus? Vamos lá, responde aí. Vai lá, na cabine do som. Quando você recebeu, Guilherme e João, o Espírito de Deus? Vamos lá. Presta atenção nessa pergunta, isso é sério, isso é coisa séria. Você que nos assiste pela internet também. Quando você recebeu o Espírito de Deus? É a pergunta que tem que ser feita e respondida para aqueles que andam com o Senhor. Aquelas perguntas sérias que ninguém para pensar nela. Aí o quebra-cabeça fica sempre faltando, né? Um treco assim. Volta para mim. Deixa eu fragmentar o negócio para você entender. Nós recebemos o Espírito de Deus, aqueles que receberam, quando nós entendemos a nossa necessidade dele. Naquele momento que a gente percebeu, somos pecadores. Precisamos dele. Quando entendemos a necessidade de
ter os nossos pecados remidos, a redenção. Quando, seja lá de que forma for, você falou, caramba, eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. E quando nós nos abrimos para esse Deus, porque muita gente já chegou a essa conclusão, eu preciso desse Deus, mas não quero. Tem um bando de gente assim. Eu preciso desse Deus, mas eu não quero agora. Mais tarde. Mais tarde. Tem gente que está esperando a velhice para se encontrar com Deus. Sabe tudo, mas não quer. Agora, quando eu percebi a necessidade, falei, vem, Senhor, eu quero. Eu te confesso como meu Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, me perdoa. Naquele momento você recebeu o Espírito de Deus. Quando foi isso? Cada um tem o seu dia. Ah, você está falando do dia do batismo? Para alguns sim, para outros não. Para alguns o dia do batismo foi a primeira vez que falou, eu te confesso, eu te recebo, me perdoa. Outros falaram já antes do batismo. E o batismo foi só a confirmação pública desse evento. Então nós recebemos o Espírito de Deus, aqueles que receberam, quando primeiro a partir da necessidade que eu senti, me fez abrir o coração e falar, vem Senhor, eu preciso de Ti. Nesse momento você recebeu o Espírito de Deus. O Senhor entrou na sua vida, na minha vida, começou a dirigir. E se você progrediu nisso, Ele foi fazendo morada, foi esticando dentro de você, se alastrando dentro de você como um bom vírus. E começou a te tornar um ser espiritual, menos carnal. Agora, aqui que está a confusão, porque muita gente acha assim, essa mesma pergunta eu tenho certeza que em algum lugar, ou aqui ou no mundo por causa da internet, né? O cara vai responder assim, não, eu recebi o Espírito de Deus naquele dia lá, que eu fui batizado lá no Espírito Santo, eu estava lá orando na igreja. Isso é uma outra instância. Nós recebemos mais do Espírito se buscarmos, verdade absoluta. Há 3 semanas atrás, uma ovelha minha de 65 anos de idade chegou para mim assim e falou, tenho uma ótima notícia para te dar. Falei, fala, 65. Eu estou minha vida inteira brigando com esse negócio e agora finalmente eu resolvi. Eu falei, fala logo. Pastor, eu falei em línguas. Oh, glória a Deus, que bom, minha irmã. Aleluia, busquei. Eu achava esse negócio estranho, eu lia lá na Bíblia, falava em outras línguas, não entendia nada disso. E comecei a buscar, falei, Senhor, eu quero, Senhor. Não, eu sou salvo, eu sou tua, eu quero. Eu quero esse mistério, eu quero falar eu quero. E Deus me deu, eu estava feliz da vida. Falei, bendito seja Deus. Então ela recebeu o Espírito agora com 65 anos de idade? Óbvio que não. Mulher tem a vida inteira de caminhada com o Senhor. Mas recebeu uma porção a mais desse Espírito, um dom a mais desse Espírito, uma ferramenta a mais desse Espírito, porque quis. E porque aprouve a Deus dizer, eu vou te dar, minha filha. Porque Deus poderia ter falado também, não vou dar. Porque Deus faz o que quiser. Ele que é a fonte dos dons, Ele que é a fonte. Ele nos fala, busque com sabedoria, com vontade, com desejo, os melhores dons. Busque mais do meu Espírito, você vai ter mais. Quer mais de Deus? Quer se tornar mais espiritual? Busque mais. Você vai ganhar mais desse Espírito de Deus. Sua espiritualidade vai crescer. Mas não foi o seu primeiro encontro de quando você recebeu o Espírito. Então guarda esse negócio na cabeça. Nós recebemos o Espírito e começou o início da espiritualidade quando eu falei, eu preciso do Pai, eu preciso do perdão dele, ele precisa entrar na minha vida, eu sou pecador, Senhor vem, Senhor, vem. E todo o resto do culto que você tremeu, do culto que você sentiu o negócio, do momento do quarto que você estava lá e Deus te visitou ali na oração de joelho secreta, em casa, no momento conversando com a esposa e naquela conversa você sente a casa, fica diferente, parece que está tangível, Deus estava lá, no momento de família, dentro de um carro, dentro do banheiro, tomando banho, aonde quer que seja. Deus nos visita.
Quando eu estou vivendo em busca com Ele, Ele como Pai, o que Ele quer? Eu quero te tocar de novo. Eu não olho para o André, para a Camila e fico assim, deixa eu ver quando que eu vou tocar meus filhos e eu vou estender o meu amor para eles. Deixa eu pensar na minha agenda. Terça, estou ocupado, quarta na igreja, sexta-feira eu vou lá. E na segunda, terça, quarta, eles vão passar por mim. Não, agora não é hora de falar com vocês. Sexta-feira que eu vou tocar a vida de vocês com o meu amor. Jamais. Deu oportunidade, eu quero pegar. Deu oportunidade, eu quero abraçar. Deu oportunidade, eu quero ler história à noite. Deu oportunidade, eu quero ler a Bíblia à noite. Deu oportunidade, eu quero abençoar. Eu quero vê-los crescer o tempo inteiro. E o tempo inteiro, quando eles vêm até mim, eu tento retribuir esse amor. Camila chega em casa berrando, né, papai? Eu vou lá, abraço ela, é uma coisa deliciosa. O que acontece é que nós somos chamados para ser seres espirituais, a gente não vai para Deus, papai, feliz, a gente já vai lá, ô juiz, o negócio está feio, ô minha vida. Pô, se a Camila chegar assim para mim, eu falo, agora eu estou ensinando ela a viver sem manha. Chorou, eu já não atendo. Se chorar, não falo com gente chorona. Não converse com gente chorona. Engula sua lágrima, seque seu rosto, fale com o papai, que o papai vai fazer o que precisar para te ajudar. Agora se vê, acabou. Fale comigo direito. Aí você chega para Deus nesse molde de Rude Cruzismo, né? Lembra do Rude Cruz? Adoro essa música. Mas chega, Senhor, minha vida, dia. Não. Assim como eu sou alegrado pela minha criança que vem, eu sou desafiado a chegar para diante de Deus e fazer ele ficar feliz comigo. Não, lá vem a praga de novo. Ô, menino chato, coisa chata. Você é chato ou legal com Deus? Pergunta interessante. Deus se alegra quando vê você chegando nos seus átrios da espiritualidade, né? Lá vem, ele vai vir falar comigo, vou falar que não estou ocupado, estou atendendo os problemas da África. Não tenho tempo para você. Então, nós recebemos o Espírito de Deus, nós podemos receber mais. Mas nós fazemos isso através do relacionamento criança-pai, nós crianças, Deus Pai. Paulo prossegue, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais. Paulo deixa bem claro, para os que são espirituais. Nós somos ensinados como, então? Paulo está dizendo, eu faço isso para vocês, ó Coríntios, eu interpreto verdades para vocês. Os que estão aí, que são espirituais, entendem, os que não são espirituais não entendem nada. Mas o meu trabalho é ensinar para que os que estão conectados com o Pai percebam como ficar mais conectados com o Pai. Os que são carnais, infelizmente, não vão entender nada. Vão ficar com mais pulga atrás da orelha do que quando começaram. Paulo está dizendo o quê? Que nós somos, então, ensinados na família da fé, né? A gente aprende na igreja, a gente aprende nos estudos bíblicos, a gente aprende em grupo pequeno, a gente aprende comendo junto. E aí um fala alguma coisa, o outro fala, um compartilha, aprende no telefone, compartilhando uma oração, um momento. Nas refeições, eu estou lá conversando e o assunto está acontecendo. Essa semana eu estava lendo com a Camila os 3 porquinhos. Ela lendo, né? E eu lá ouvindo, os 3 porquinhos. Quando acabou a história, eu falei para ela assim, Camila, o que você entendeu dessa história? Leu perfeitamente bem, bonitinho, fiquei feliz. Well done, Camila, your reading is very good. Mas o que você entendeu dessa história? Quando eu vi que ela deu uma travada assim, em português para pensar, porque tinha lido em inglês, eu falei em inglês com ela. Tell me, what have you learned from this story? What can you tell me? Please, tell me something. Ela olhou para mim, papai, assim é a vida. O porquinho fez com o straw, ela misturou tudo, né? O porquinho fez com o straw e fez com o stick. E então, ele foi rápido, ele fez a casa, o Big Bad Wolf foi lá, soprou, jogou tudo no chão. Mas o que fez com bricks, papai, o que fez com os tijolos, demorou para ele fazer. E porque demorou para ele fazer, a casa ficou mais forte. Então,
As coisas que eu faço muito rápido, elas não duram, né, papai? Mas as coisas que eu faço e demoram mais, porque é mais difícil, elas duram e são mais fortes. Aí o Big Bad Wolf não pode vir. Eu falei, aí o capetão, Camila, não pode vir. Aí nada pode destruir. Quando você aprende, Camila, e é difícil, você aprende estudando, refazendo, ninguém vai te roubar isso, minha filha. Quando você aprende a orar, como eu estou orando aqui com você agora, com Deus, falar com Deus, ninguém vai te roubar essa fé de Deus. Nós aprendemos então sobre coisas espirituais falando de coisas espirituais, é o que Paulo está dizendo. E quem é espiritual discerne, quem não é espiritual não discerne. Aprendemos também individualmente e coletivamente. Nós aqui estamos num modelo de aprendizado, mas eu posso estar em casa e Deus me ensinando diante de uma dificuldade ou de uma alegria da vida. Eu estou aprendendo coisas espirituais, estou me tornando um ser espiritual melhor. Deus que é espírito, mas primeiramente Pai, nos ensina, de mãos dadas, lendo a historinha dos 3 Little Pigs, fazendo o que for, juntos. Paulo conclui, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las. Preste atenção, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Frequentemente eu tenho essa pergunta, pastor fulano de tal veio falar para mim, eu tentei falar, ele não acreditou, não entendeu nada. Eu falo, meu filho, não perca seu tempo, não vai entender mesmo. Eu recebo frequentemente e-mails por causa do site. Pastor, tem um amigo que é ateu, o que eu faço? Como que eu falo? Eu falo, não fale. Não fale. Viva. Vai ficar brigando? Você manja de ateísmo? Você manja de Richard Dawkins? Você manja da história? Você manja do ateísmo graças a Deus? Do ateísmo sem Deus? Não manja, então não entra, meu. Viva. Deixa a sua vida falar de Deus. Deixa o que você é, mostrar que você é um ser espiritual e deixa essa pulga atrás da orelha de quem não acredita nele. Falar, caramba, mas esse cara aí, esse é o papo da igreja. Eu não sei que desgrama é, mas essa pessoa é diferente. Acabou, você fez sua parte. Não, como convencer? Que convencer nada, não quero convencer ninguém. Quero viver e se eu puder na minha vida tocar alguns, como Paulo, se eu puder salvar mais alguns. Com a minha vida, bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Porque coisas espirituais se discernem por seres espirituais. Quem não tem não deixou esse negócio acontecer, não vai entender nunca. Quem não vive essa realidade com Deus, que é espírito, e que anseia se transformar num ser espiritual, não consegue entender. Por isso que Paulo usou essa expressão, as coisas que vêm do espírito. Porque se tornam coisas que não são materiais, são coisas espirituais. E aí, se não tem essa liberdade, essa conexão com Deus, não vai entender nunca. Não vai entender nunca. Enquanto tem uns que só falta um empurrãozinho para a pessoa falar, era por isso então que eu senti esse negócio. Era por isso. Tem uns que já estão mais próximos, porque já se abriram de alguma forma. E que coisas espirituais Paulo está dizendo aqui que são difíceis para quem não é espiritual entender? Quando você compartilha com alguém assim, olha, nós como seres espirituais temos que perdoar todo mundo. Tem certeza? Aí começam aquelas perguntas. Você vai perdoar o cara que estuprou não sei quem na esquina? Você vai perdoar o fulano que assaltou e matou? Vem com a oposição do drama do perdão. Você vai estar aí para alguém que não está nem aí para você? Porque Jesus fala, olha, você tem que amar todo mundo, né? Como você ama você mesmo. Você tem que, inclusive, orar por quem te persegue. Coisas espirituais. Tem explicação técnica para isso? Explicação técnica eu queria picar essa pessoa. Eu queria ver essa pessoa longe de mim o resto da vida. Essa pessoa é um saco. Coisas espirituais são, não, meu, vai lá. Se teu irmão pecar contra ti, você vai lá e pede perdão pelo que ele fez. Olha, não vem nem trazer oferta aqui não, viu? Não traz não, para tentar apaziguar sua mente, porque você não está em dia com o baú de Deus. O baú de Deus, você vai lá, resolve, depois você vem e deixa a tua oferta. É diferente.
Coisas espirituais nos fazem entender que a nossa medida é a medida do Senhor. E a medida do Senhor o cara estava apanhando na cruz, sofrendo, e o Senhor perdoa. A medida do Senhor é a medida do... Eu não sou afetado pelo que a massa está fazendo. Eu sou afetado porque poucas pessoas que foram tocadas por mim fazem. Não pela massa que não faz. Eu sou tocada por andorinhas que tentam fazer um verão mesmo não conseguindo. É isso que toca. Nós não temos 1 milhão de Madres Teresas de Calcutá. Jesus não escolheu 35 mil discípulos para invadir o mundo numa jornada de evangelização mundial. Pegou 12 e um faliu. 1, 2, 3. Porque se 1, 2 ou 3 entender o que é espiritualidade, esse ser vai se multiplicar. Esse ser vai tocar, porque ele foi tocado pelo Pai, ele se relaciona com o Pai, e nesse relacionamento ele toca mais gente, se tornou um ser espiritual. Então não é multidão que faz transformação e nem reforma, é um ser espiritual. Por isso que eu e você temos que responder isso. Como é que anda a nossa espiritualidade? Paulo termina: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bendito seja Deus. Paulo está dizendo: existe só uma fonte. A fonte é o princípio. É Ele que me deu a sua graça. Ele dividiu parte do que Ele é, da essência dEle. Ele nos deu a sua mente, a mente de Cristo, e me permitiu me tornar um ser espiritual a partir do relacionamento de uma criança com o Pai. Eu, a criança, Deus, o Pai. Diante disso, gente, irmãos e irmãs, eu queria realmente te encorajar a pensar como anda a sua espiritualidade. Porque eu tenho pensado essa semana na minha espiritualidade. Tem sido a minha luta nos anos. Avaliar a minha espiritualidade, a minha caminhada com Ele. A me avaliar como criança que chega para o meu pai celeste fica feliz comigo, ou se entristece comigo. Nós precisamos perceber então em nossas ações que nós temos crescido como seres espirituais. Nós precisamos avaliar e falar: eu já não sou mais aquilo que eu era, e eu não serei aquilo que sou hoje. Eu tenho que continuar crescendo como um ser espiritual, porque graças a Deus eu tenho a mente de Cristo, você também, é o que Paulo disse. Mesmo que você não tenha tido um exemplo de pai legal, eu te encorajo, confie no Deus Pai e se relacione com Deus Pai, porque Ele é tudo aquilo que a gente imagina que um pai deveria ser e muito mais. E também aqui mora um problema, porque se eu não tive um role model, se eu não tive um exemplo que eu falasse: caramba, meu pai foi fantástico. Geralmente eu tenho problemas para me relacionar com Deus como pai. Eu vou fazer dele ou meu juiz, ou meu rei dos reis, ou meu senhor dos exércitos, ou meu mestre, mas não meu pai. Porque pai pode gerar em mim calafrios. Alguém que me abandonou, alguém que não me quis, alguém que não foi legal, alguém que não conversava, alguém que foi mudo, alguém que trabalhava, ia para a cama, dormia, trabalhava, ia para a cama, dormia, não tinha um pingo de diálogo comigo. Eu vou chamar Deus de pai? Pai para mim é um horror. Mas com Deus é diferente. Ele usa, nas palavras de Jesus, o pai, porque a gente carrega em nós pelo menos o que deveria ter sido. E aquilo que a gente pode ser. Minha mãe usava uma expressão muito bonita, ela falava assim: quando eu via meus pais errarem, eu falava para mim mesmo: eu não vou fazer assim com os meus filhos. Eu vou fazer diferente. E como ela fez diferente. E como nós tivemos uma vida, uma infância, uma adolescência, uma juventude num lar realmente cristão. Porque ela fez diferente. Como anda a tua espiritualidade, como anda o teu crescimento, como anda o nosso relacionamento com Deus Pai. Eu quero te encorajar essa noite a tentar olhar para a sua memória, para aquilo que você imagina de Deus.
e voltar correndo para Ele, pegar nas mãos dele e falar: Senhor, eu quero segurar nas tuas mãos, como uma criança segura nas mãos de um pai. Eu quero segurar nas tuas mãos e falar: Senhor, me ajude a me tornar esse ser mais espiritualizado. Senhor, me ajude a crescer na minha espiritualidade. Senhor, faz a minha fé ter um significado ainda maior, não simplesmente achar que eu venho na igreja e volto para casa e nada acontece, que sensibiliza o meu ser, a minha vida, a minha existência. Senhor, me ajude a crescer à semelhança do que Tu és, não na semelhança das minhas tendências e das tendências daqueles que me cercam. Você pode estar numa igreja, cercado de gente carnais, que preferem ser carnais do que espirituais, e você achar que está se moldando porque todo mundo está assim ou assado, enquanto nós somos chamados para olhar para o Pai, e pegar a natureza de Deus, e sermos espirituais, como Deus que é Espírito é, como anda a sua espiritualidade. Crescer nela significa, inicialmente, se aproximar do Pai, pegar na mão do Pai e deixar Ele te conduzir. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor porque Ele é o nosso Pai. Senhor Deus, nós queremos diante de Ti essa noite, mais uma vez, olhar para Ti como uma criança olha para o seu pai e pedir da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu cuidado, para que possamos olhar para a nossa espiritualidade mais uma vez, voltar para os Seus braços dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso da Tua graça, do Teu amor, da Tua mão que me segura. Eu preciso da Tua mão dando-me direção, eu preciso da Tua mão dando-me da correção, eu preciso da Tua mão me fazendo crescer diante daquilo que o Senhor é. Pai, eu preciso de Ti, porque eu quero ser como o Senhor é. Senhor, ajuda-nos a crescer em nossa espiritualidade. Ajude-nos, Senhor, a voltar para o Pai todos os dias, e falar: Pai, vem andar comigo. Pai, me ensina a andar mais um pouco. Ou Pai, eu aprendi a andar, me ensine a correr. Ou Pai, eu aprendi a andar, a correr, mas estou correndo demais, preciso aprender a parar e ouvir, porque eu corro tanto que eu não tenho tempo para mais nada. Pai, me ajude a enfrentar os dramas, os dilemas da vida, sabendo que o meu Pai que é poderoso está do meu lado. Que meu Pai cuida de mim, que meu Pai me ama, que meu Pai é por mim, que meu Pai é o meu ajudador. Ó Senhor, não nos permita criar uma espiritualidade baseada no temor exagerado, exacerbado, Senhor, de uma espiritualidade que só olha a Deus como rei, e aí eu sou plebe, mestre, e aí eu sou somente aluno, Senhor dos exércitos, e eu sou somente soldado. Nós sabemos que o Senhor é tudo isso, mas o Senhor se apresentou nas palavras de Jesus como Pai. Então eu quero resgatar minha condição de filho, que pode correr e ter acesso ao Pai a qualquer hora. E nessa hora eu te suplico, Pai nosso que estás nos céus, olhe para nossas vidas. Pai nosso que estás aqui e nos contempla, como cantamos hoje, venha, nos abrace, nos ame, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Pai nosso que vive nos protegendo, nos olhando, nos guiando, ajude-nos a nos relacionar mais e mais contigo, perto de Ti, para nos tornarmos seres
espirituais. Cada um no seu momento, cada um no seu nível, cada um na sua caminhada, mas todos juntos, querendo correr para os teus braços. Ajude-nos, Senhor, a segurar na tua mão bem forte. E nessa semana ter um reavivamento no relacionamento filho e pai, para que a nossa espiritualidade cresça, para a tua glória, para a nossa alegria, e para que saibamos que o Senhor nos deu essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, cantemos, queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.